Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Clicou, vendeu, o seu classificado digital. Agora no programa TPM nós vamos esclarecer tudo a respeito para você da apendicite. É um dos problemas mais comuns no aparelho digestivo, então fique ligado agora no programa TPM. Olá, boa noite. Hoje o TPM está aqui com o Dr. Jorge Raj Zebeidi, cirurgião do aparelho digestivo. Esperem só. Tudo bem, querido? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, acho que o prazer é bem maior nosso, né, Luciana? É verdade, Zezé. Nós queremos saber tudo a respeito de apendicite. De cabo a rabo. Querido, mas antes da gente começar a entrevista, nós vamos ver se as pessoas na rua sabem o que é o apêndice e qual é a função no nosso corpo. Vamos lá. Ela só serve para atrapalhar. Essa aqui é tipo uma pelinha, né? Mas eu não sei a função dela. Tem sim, porque muitas pessoas operam dela, né? Opera, se não operar até morre. Eu não tenho certeza se ela tem alguma função, dizem que ela já teve, mas eu já tive apendicite e eu sei que é como se fosse um arquivo de bactérias e aí ela, como você come muitas gorduras e ela estoura e causa ela infecciona tudo. Pois é, doutor, e aí, vamos esclarecer. O apêndice, ele é realmente desnecessário para o nosso corpo? Qual que é a função dele? Para que ele serve? Como é que é? O apêndice, ele é muito controvertido, a função do apêndice. Existem algumas teorias, mas nenhuma ainda com uma base científica comprovada. Existem teorias de um determinado momento, ele serve na parte imunológica. Tem um trabalho recente de 2007, americano, dizendo que o apêndice ele é rico em bactérias boas, entre aspas, que pode servir para a gente, mas que isso não tem ainda uma base científica forte. São apenas teorias, trabalhos, mas resumidamente o apêndice, infelizmente, ele não serve para nada. Não sabe para que serve. Só para dar apendicite, tá pronto. Então vamos lá, uma coisa ele serve, gente, pelo menos, né, para apendicite quando está inflamado. E o que vem assim, então, apendicite, eu gostaria que você explicasse. E mais do que isso, quais as pessoas que normalmente podem adquirir a apendicite? Então, vamos por etapa. Apêndice secal é um nome que se dá a uma estrutura tubular que varia de 5 a 20 centímetros, normal, que fica no início do intestino grosso, que chama-se seco, e ele pode eventualmente inflamar. Então, quando esse apêndice inflama, ele passa a ser chamado apendicite. Assim como uma amígdala, quando inflama, passa a ser chamada amidalite. Então, apendicite é a inflamação do apêndice. Certo. Quem que pode ter essa apendicite? Qualquer faixa etária pode ter. Ela é mais comum dos 15 aos 30 anos. Por quê? Estou passei da época. É mais comum. Que bom! É mais comum. Isso varia, você vê trabalhos que dizem que é dos 15 aos 30, outros que é dos 15 aos 40. Enfim, o apêndice é uma doença que pode dar desde a criança até o idoso. O que é importante a gente saber é que o apendicite no idoso, ele tem uma conotação diferente nessa faixa etária que eu falei. Como? Ela é um pouco mais, entre aspas, também traiçoeira e o cirurgião tem que estar mais atento. Porque nem sempre os sintomas do idoso são os mesmos do jovem. É verdade. Então é uma coisa, como esse programa é um programa educativo, aliás eu gostaria de parabenizar vocês. Obrigada. Não só pela audiência em Araraquara, que eu já participei outra vez do programa, e é bom que eu diga aqui, isso para o telespectador de vocês têm uma audiência muito grande em Araraquara, e eu gosto muito de participar desses programas que são educativos e não programas sensacionalistas, né? Porque a medicina hoje ela vive mais na mídia através do sensacionalismo do que através da educação. Eu acho que educar o povo é muito melhor do que ficar fazendo sensacionalismo com a saúde dos outros.
É verdade. Então, parabéns por isso. Obrigada. Então, a faixa etária que mais acontece é isso. O adolescente é muito comum. É muito comum no adolescente, em torno de 15 anos, e aí o sintoma é muito característico. Nós vamos falar depois dos sintomas. No idoso e na criança é que a gente tem que ter muito cuidado, porque os sintomas são variáveis. Agora, doutor, o que leva essas pessoas a desenvolver apendicite? Qual é a causa da apendicite? Qual que é a causa? O apêndice ele é uma extensão tubular do intestino e ele é virtual. A parede dele é virtual, ela é fechada. Como ele está no começo do intestino grosso, o que inflama ele comumente é quando entram fezes, que a gente chama de fecalito, Certo. obstrui aquele tubinho e ali ele se inflama. Essa é a causa principal de uma apendicite. Mas existem, até é importante também frisar isso, outras causas, como outras doenças, até tumor, doenças raras, doença de Crohn, que talvez vocês, certo, o público, nunca ouviu falar. Enfim, é importante saber que uma apêndice inflamada, ela deve ser operada. Talvez essa pergunta venha no final, se deve ser operada. Verdade. Mas ela deve ser operada. Agora, doutor, por exemplo... Vocês estavam falando dos sintomas, né? Dos sintomas, mas eu quero saber, o sintoma normalmente é bem sabido, visível, vamos dizer, para uma pessoa dar uma corridinha para o hospital? Ou ela pode se enganar? O sintoma clássico, né, é o quê? Começa com mal-estar no estômago, uma náusea, certo, como qualquer outra doença do aparelho digestivo. E depois localiza-se a dor no lado direito, à direita do umbigo, entre o umbigo e a crista ilíaca. Então é do lado direito e da parte inferior do abdômen. Aí localiza uma dor forte, contínua, e que essa dor, ela aumenta quando você aperta o abdômen e tira a mão bruscamente. Esse é um sinal. Aí ela fica mais intensa. Aí a dor é como se a paciente estivesse tomando, a gente brinca, parece que você toma uma facada na barriga, que é o sinal da peritonite. Porque inflama. Qual o grande problema? Inflama, ela começa com uma inflamação, depois ela pode evoluir até uma perfuração. E aí é o grande problema. Da peritonite. Aí é o grande problema da peritonite. Mas nem sempre, às vezes, o sintoma de apendicite é apendicite. Pode ser de vertículo ou outros problemas, como eu disse no começo. É que quando o paciente estiver na mão do médico, do cirurgião, e ele achar que deve operar... Vamos operar rápido. Opera. É isso aí. Bom, mas agora o momento da nossa patrocinadora Fisioforma. Zezé, vamos falar agora sobre Fisioforma, estética de resultados. Você que está aí em casa me assistindo deve saber o tanto que incomoda o excesso de pelos, não é? Pois essa é a época certa para você fazer a sua depilação progressiva definitiva na Fisioforma e ficar livre de vez desses pelos que tanto incomodam. Com essa depilação feita com a luz intensa pulsada, ela vai matar o pelo lá na célula germinativa e esse pelo não vai germinar mais. Após algumas sessões, olha, uma maravilha, você está livre mesmo dos pelos. Pode fazer em qualquer parte do corpo e qualquer tom de pele, viu? Agora, se você quer ficar com uma pele mais jovem, mais bonita, faça então o fotorrejuvenescimento também na Fisioforma, para amenizar rugas, manchas senis, marcas de expressão, ficar com uma pele revitalizada. É a chamada plástica sem bisturi, porque os tratamentos da Fisioforma não são invasivos. Então já sabe, né? Que a estética de resultados é só ligar em qualquer uma das unidades, os telefones estão passando aqui, e agendar a sua avaliação. Bom, eu diria para as mulheres, para que elas venham até a Fisioforma e comprovem o resultado como eu comprovei.